Até a década de 1990, os taxistas eram, na maioria, aposentados que tinham no táxi uma forma de complementar sua renda. Outra parte era composta daqueles que faziam bico e de desempregados que alugavam táxi nas empresas conhecidas no meio como frota. Somente em 2011 a profissão foi regulamentada por lei federal, apesar da lei municipal regulamentar a atividade desde 1969. Hoje, na capital paulista, a categoria ainda é composta por profissionais que vieram dos mais variados setores da economia. Muitos com a ilusão de não precisarem de regras e de não ter patrão. No início dos anos 2000, houve uma grande renovação e muitos taxistas jovens fizeram da profissão sua primeira opção de trabalho. Foi então que veio a maior crise que o setor enfrenta na sua história. A situação na qual se encontra o sistema de transporte individual remunerado de passageiros, táxi, e a profissão de taxista estão intimamente ligados à situação do Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo e das demais capitais e grandes cidades brasileiras. Em 2015, quando os taxistas iniciaram a luta contra o transporte por carros particulares que usam a plataforma Uber para se conectarem aos passageiros, que naquele momento somente tinha como alternativa o transporte individual, passageiros que naquele momento tinha como alternativa de transporte individual somente o táxi, o Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo já estava afundado em dívidas e problemas jurídicos até hoje não explicados. Em entrevista ao programa A Voz do Taxista, Wagner Caetano e Carlos Lourenço, fundadores do Movitaxi, disseram que 2 anos antes do início das atividades da Uber no Brasil, levaram um dossiê ao presidente do sindicato, Natalício Bezerra, que ignorou o aviso. O que veio a seguir foi consequência da falta de um líder que enxergasse à frente de seu tempo. Natalício estava pacatamente acomodado há 40 anos no sindicato, sem ter quem fizesse oposição. Sempre que surgia algum possível opositor, tratou de levá-lo para seu lado ou de desconstruir suas ideias e jogá-lo no ostracismo. Ao longo de 4 décadas à frente do sindicato, formou sua diretoria, compondo com os principais pontos de táxi e com as diretorias das cooperativas de radiotáxi. O Sindicato dos Taxistas, como os demais,
adotou a política padrão do sindicalismo brasileiro, transformando as entidades em um negócio para suas diretorias. E quando os taxistas necessitaram de uma voz para guiá-los diante do tsunami Uber, não tiveram. Pior que a estrutura atrasada do sindicato, que no século XXI ainda usa máquina de escrever e carbono, é a crise de confiança dos taxistas na entidade e seu presidente. Um observador atento, analisando a trajetória do setor de táxi, perceberá que a evolução da classe se deu organicamente. O poder público apenas interviu, como faz na maioria das vezes, para ter o controle de grupos organizados da sociedade. Como os taxistas têm, na sua personalidade, a principal característica, o individualismo, a falta de uma voz moderadora, como sentiram a falta de uma voz moderadora. O que se viu foi uma verdadeira Babel e as consequências foram confrontos, sentiram a falta de uma voz moderadora. O que se viu foi uma verdadeira Babel e as consequências foram confrontos, brigas e derrotas no judiciário e no legislativo. Esta tese se aplica a toda a categoria em nível nacional. Os sindicatos, muitos estão também na crise financeira, política, jurídica e principalmente na crise de confiança dos seus liderados.